Boa noite, paz seja convosco. Meus queridos, amados irmãos, estamos mais uma vez na presença do Senhor, o nosso Deus, para cultuar a Ele, para adorá-lo. Espero que você esteja preparado aí na sua casa, com seus familiares. Como nós falamos na última quarta-feira, é um culto a Deus. Mesmo eu estando falando com você através da tela do celular, ou através do seu aparelho de TV ou de um tablet, nós estamos num culto na presença de Deus. Então que o seu coração esteja dedicado ao Senhor. Aí na sua casa, não tenha vergonha de orar, de fechar os olhos, se for preciso, de chorar, de clamar. Exerça a sua liberdade no Espírito, a sua liberdade em Deus. A igreja, ela começa dentro da nossa casa, com a nossa família. Então é momento de toda a família, com muita reverência, estar na presença de Deus, para juntos o buscarmos e o adorarmos. Já vá preparando o seu pedaço de pão, que você pegou aqui na igreja, hoje pela manhã, de 8 às 10. Se por acaso algum de vocês não teve como vir aqui, mora longe, separe um pedaço de pão aí, separe também copo com água, para cada um de vocês, familiares, que logo depois da ministração da palavra, nós todos iremos participar juntos da ceia do fortalecimento. Nos lembrando que esse é um ato de fé, sabendo que o nosso fortalecimento é o Senhor. Nos lembrando que esse culto da ceia do fortalecimento, ele tem a sua base em quando Deus fortaleceu o profeta Elias, um momento muito difícil, onde ele, inclusive, pediu para morrer, quando ele queria morrer. E Deus ainda tinha separado para ele uma tarefa grande. Ele ainda iria ungir 2 reis, e iria destronar um rei e uma rainha que não serviam a Deus e que trouxeram toda sorte de males para o meio do povo de Israel. O nome Elias significa, transliterado, El e Já, significa o Senhor é Deus. E essa deve ser a declaração da nossa vida. O Senhor é Deus. Não importam circunstâncias. O Senhor é Deus. Sempre será Deus. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, nos abençoa nesse período de culto. Que seja um tempo muito abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor possa ministrar a nossa vida, e nós também possamos, na liberdade que o Senhor tem nos dado, ministrar ao Senhor no nome de Jesus, te cantar louvores, te adorar, te servir no meio da música, no meio da adoração. Também que o Senhor possa falar conosco, através da sua santa palavra, fortalecer a nossa vida, nos erguer, nos levantar, operar com curas, com sinais, com maravilhas e com prodígios no nosso meio, batizar com o Espírito Santo, encher as pessoas da sua presença, ó Jesus, que és o poderoso batizador com o Espírito Santo, que a tua presença, que está aqui neste lugar, neste altar, ela esteja aí dentro dessa casa, selando todo este lar. Nós repreendemos toda ação que vem do inimigo, em nome de Jesus, e liberamos a graça e o poder de Deus, em nome de Jesus. Você pode aí, em casa, falar assim comigo: o Espírito de Deus, diga aí, o Espírito de Deus está aqui, isso, operando em nossos corações. Vamos louvar a Deus, vamos cantar ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui. Cante. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Mais uma vez.
O Espírito de Deus está aqui. Aqui nesse lugar, aí na sua casa também, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Como Deus é maravilhoso, Ele está cuidando de nós. Louvamos o Teu nome, Senhor. Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Você se lembra dessa canção? Ao único que é digno de receber a honra, a glória, o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber. Deixa esse louvor sair de dentro do teu coração. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nos rendemos ao Teu nome, nos prostramos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, cante forte. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Ele é digno. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nos rendemos ao Teu nome, nos prostramos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Senhor. Como é bom, Senhor, Te adorar, cantar louvores ao Teu nome, estar na Sua santa presença. A Sua presença, meu Deus, nos traz paz, traz refrigério e conforto às nossas almas. Bendito é o nome do Senhor.
Você pode aplaudir a Deus aí na sua casa? Eu vou fazer isso aqui também. Graças a Deus. Que bom louvar a Deus. Nesse momento, nós vamos também consagrar a Deus os dízimos e as ofertas. Aí na sua tela, sempre vai aparecer para você o número da nossa conta bancária, o número do nosso Pix. Você pode fazer uma transferência bancária, um depósito, você pode transferir direto pelo Pix. Você pode passar aqui na igreja durante a semana, a partir de amanhã, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, no domingo. Nós não sabemos como vai ficar, né? Depois de hoje, como é que vai ficar essa situação, esse lockdown. Mas se ele permanecer, se ele realmente continuar, então você pode passar por aqui para consagrar o dízimo, a oferta aqui no altar, pode passar por aqui para ter um tempo de oração, buscar o Senhor, buscar a presença do Senhor. Quero te dizer que eu sinto muito, sinto mesmo, essa distância, sabe? E olha que nós já estamos passando por isso, já tem um período aí de 1 ano praticamente, né? Que a gente está vivendo esses momentos difíceis, pandêmicos no mundo inteiro. E eu sinto muito no meu coração não poder ver a igreja cheia, lotada, como a gente está acostumado, buscarmos a Deus, nos abraçarmos, né? Celebrarmos juntos. Depois do culto, sair naquele dia de sol, naquele dia de chuva, né? Mas sair cumprimentando os irmãos, nos despedir, ir para a nossa casa com liberdade. Ah, como sinto sim, sinto, oro, busco, sei que você sente também, mas a vida, ela é feita de momentos, ela é feita de circunstâncias, e a gente precisa saber enfrentar cada momento, enfrentar cada circunstância, com o nosso coração em Deus, e com o nosso coração grato a Deus por tudo. É o que nos diz a palavra, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Então, irmãos, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, ele se mantém, porque ele é um compromisso espiritual com Deus. Segura na sua mão o dízimo, a oferta, e vamos consagrar. Pai Celestial, eu consagro ao Senhor agora o dízimo, a oferta de missões, que os teus filhos trazem, devolvem, consagram, apresentam, depositam, transferem, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor Deus, que é fiel, porque essa fidelidade desse irmão e dessa irmã, não é simplesmente com a igreja local, é com a obra de Deus, é com Deus Todo-Poderoso. E meu Deus, eu peço que o Senhor sustente a cada um, não deixe faltar nada, e pelo contrário, multiplique o que cada um tem nas suas mãos. Nós confessamos a tua fidelidade, a tua bondade e o teu amor. Nesse momento, meu Deus, eu aproveito para orar pelo Brasil, para orar por Minas Gerais, para orar por Belo Horizonte, para orar, meu Deus, pela classe médica, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos motoristas de ambulância, meu Deus, por aqueles que acompanham doentes, pelo corpo de bombeiros, meu Deus, que estão todos trabalhando aí na questão da saúde, Senhor. Eu oro para que o Senhor os fortaleça em nome de Jesus. Eu oro para que não falte medicamentos, não falte insumos. Eu oro, meu Deus, pela questão dos oxigênios. Eu oro, meu Deus, pela questão dos leitos. Nós oramos agora e pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso estado. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa cidade em nome de Jesus. E também pedimos, meu Deus, nesse momento de consagração de dízimos, de ofertas, onde nós colocamos diante do Senhor a nossa fé e dizemos que é o Senhor que nós servimos. Eu te peço, meu Deus, repreenda o devorador, repreenda também os espíritos de enfermidade, de doença, de morte e de males, em nome de Jesus. E sara o teu povo, Pai. Protege os teus filhos, guarde a tua igreja, e que nós possamos, meu Deus, fazer a diferença nesse momento de dor. Em nome de Jesus, amém e amém. Digam todos, graças a Deus. Vá se preparando agora, já pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 119, nós vamos ver vários versículos, mas iniciando a partir
do verso de número 13. Enquanto você está abrindo aí a Bíblia, no Salmo 119, no versículo de número 13, quero contar algumas coisas para vocês. Vocês sabem que o mundo passou por várias pandemias. Elas sempre existiram. Peste negra foi terrível, né? A gripe espanhola, várias epidemias de varíola, né? O mundo passou por várias epidemias onde muita gente morreu. Mas você já parou para poder pensar onde estava a igreja neste momento? Roma, no tempo de Roma, houve uma epidemia terrível, terrível. E as pessoas pegavam os seus parentes que estavam doentes e colocavam eles para fora de casa. Pegavam os mortos e colocavam os mortos nas estradas, com medo de serem acometidos da pandemia. Sabe o que é que os cristãos fizeram naquele tempo? Eles abriram as suas casas e transformaram as suas casas em leitos para cuidar dos doentes, para cuidar dos enfermos. Meus irmãos, olha o ato de fé dos crentes. Eles não fugiram à sua responsabilidade. Na Alemanha, na mesma cidade onde o Martinho Lutero, ele colocou as encíclicas ali na porta da igreja, as 95 encíclicas, e dali para chegar no movimento da reforma, irmãos, Martinho Lutero, naquele tempo ali, aconteceu também uma pandemia, e as pessoas fugiram da cidade. Martinho Lutero e a sua família ficaram na cidade, cuidando dos enfermos, sim, cuidando dos doentes. Olha, a igreja sempre exerceu um papel fundamental. Na época da gripe espanhola, mesma coisa, a igreja cumpriu o seu papel. Ela estava ali, de pé, firme, sobressaindo. Agora, é claro, irmãos, você pode estar pensando assim: pastor, o senhor quer dizer com isso, para nós pegarmos as pessoas doentes e colocarmos dentro da nossa casa? Esse vírus tem uma transmissão muito alta. O senhor está falando para a gente fazer isso? Não, não é isso que eu estou dizendo, meus irmãos, não é isso. Mas a igreja precisa cumprir o seu papel, orando, buscando a Deus, se colocando à disposição para interceder, para fazer as reuniões através do Google Meet, através do Zoom, através dos aplicativos. Nós temos condições para poder fazer isso, orando todo santo dia, telefonando, ligando, um irmão para o outro, um líder para os seus liderados, mas os liderados também para os seus líderes, enviando uma mensagem, fortalecendo os corações em Deus, clamando, porque se a igreja orar, se o povo de Deus orar e buscar, Deus, Ele virá do céu e Ele vai socorrer o seu povo. Essa é a sua promessa, meus irmãos. A nossa confiança, ela está em Deus, ela permanece em Deus. Então se lembre, a igreja sempre cumpriu o seu papel. Jesus, você pode dizer assim, mas era Jesus, pastor. Sim, mas ele veio nos ensinar. Ele andou no meio dos leprosos, ele andou no meio dos beberrões, ele andou no meio das prostitutas. Beberrões e prostitutas não eram doentes, mas eram discriminados. E ele os trouxe para perto, curou os enfermos que se aproximaram dele. Ora, em nome de quem nós estamos reunidos aqui hoje? Em nome de Jesus. Que evangelho nós pregamos? Que boa notícia nós anunciamos? Porque evangelho significa boa notícia. A boa notícia de que Jesus, o Messias, veio, morreu por nós, ressuscitou e vai nos buscar. A boa notícia de que existe um lar eterno. Você sabia disso? Que as pessoas precisam saber que existe um lar eterno? E que todo o sofrimento que nós passamos aqui, um dia ele vai acabar, ele vai terminar, e que um dia nós estaremos vivendo a eternidade com Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A palavra de hoje, o título é: A Palavra de Deus nos fortalece. Salmos 119, versículo 13 ao 16. Depois eu vou ler 24, o 30, 32, mas eu vou te citando. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado,
Eu quero te dizer, eu nem falei com o nosso pessoal que está transmitindo para vocês, nós estamos usando a NTLH. Então, se der para nós usarmos o texto na NTLH, é a versão da linguagem de hoje, vai ficar melhor nesse texto para o entendimento de todos. Então, verso 13. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. 14. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. 15. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. 16. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. 24. Gosto de pensar nos seus ensinamentos, eles são os meus conselheiros. 30. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. 32. Eu me apresso em obedecer aos teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. 56. O meu dever nessa vida é este: obedecer aos teus mandamentos. Eu vou repetir o 56. O meu dever nessa vida é este: obedecer aos teus mandamentos. 96, versículo 96. Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. E 97. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Pai celestial, Paizinho, essa é a tua palavra. Agora fale ao nosso coração, nesta noite de ceia do fortalecimento, onde nós precisamos nos fortalecer e ser fortalecidos no Senhor. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos refletir, irmãos, sobre algumas colocações de Davi, aqui nesse salmo, que podem nos ajudar a conhecer o seu caráter. Por que eu estou lhes propondo isso? Porque Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E muito se conjectura a respeito de por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por mais que a gente discuta esse assunto, não tem como a gente saber ao certo por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos observar muitas características na vida de Davi que podem nos ajudar, podem nos dar luz sobre o porquê Deus se agradou tanto de Davi, do coração de Davi. Quando fala do coração de Davi, está falando do caráter de Davi, da maneira de ser de Davi. Eu concluí esta semana a leitura do livro de Salmos. E se você observar os 150 Salmos, se você observar o que está escrito neles, Davi, não só ele escreve, nós temos vários outros escritores que escrevem Salmos. Inclusive Salomão também escreve Salmos, tem Agur, tem outros personagens ali. Mas se você observar, os Salmos de Davi, eles são salmos que expressam o coração de um homem que confia em Deus, mas que está passando por muitas lutas, por muitas dificuldades. E nós sabemos que a vida de Davi, ela não foi fácil. Uma boa parte da vida de Davi foi sendo perseguido. Uma boa parte da vida de Davi foi sendo deixado de lado pela sua própria família, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Ele era meio que desprezado. Ele era meio que aquela ovelha deixada de lado. Ele era deixado lá cuidando das ovelhas do seu pai, no pasto, e os seus irmãos tendo um outro tipo de vida. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé e fala que ali na casa de Jessé ele vai ungir o futuro rei de Israel, ele pede a Jessé para que lhes sejam chamados os seus filhos. E os seus filhos, eles são chamados, mas Davi não. Tanto que o profeta vai passando um por um dos filhos de Jessé, e ele diz: mas espera aí, Deus não confirmou nenhum desses. Você tem mais algum? Tenho.
ele está no pasto, cuidando das ovelhas. Aí o profeta diz assim, que ninguém se assente até que ele chegue. Por quê? Porque se não era nenhum daqueles que estavam ali, filhos de Jessé, o próximo rei de Israel, só poderia ser o filho que não estava ali, Davi. E naquele dia, ele foi ungido rei dentro da sua casa, diante do seu pai e dos seus irmãos. E aquela unção foi desprezada pelo pai e pelos irmãos. Davi foi desprezado dentro de casa, não foi respeitado. Ele foi ungido pelo profeta como rei, mas ele não foi recebido pelos irmãos, pelo seu pai, como rei. Depois, você vai ver Davi sendo perseguido por Saul, durante os 20 anos que Saul vai ser rei em Israel. Ele vai perseguir Davi quase que a maioria do tempo. Davi vai ter que viver no meio dos filisteus, vai ter que se fingir de louco, vai passar uma situação extremamente difícil, mas vai permanecer ali honrando a Deus. Nós sabemos das atitudes de Davi. Ele é um homem perfeito? Claro que não. Ninguém é perfeito. Deus não está buscando perfeição em nós, irmãos. Não é alguma coisa que nós possamos fazer que vai nos colocar autorizados diante de Deus, mas é a nossa fé, é a nossa confiança. E Davi tinha algo muito especial. Ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus, ele falava com Deus. E se você observar, nos 150 salmos, os salmos de Davi, são salmos onde ele abre o seu coração. Davi chega a falar algumas coisas que são pesadas. Ele pede para que Deus destrua os seus inimigos, ele pede para que Deus derrame o sangue dos seus inimigos, para ele sair pisando ali. Claro que essa é uma oração pesada, é uma oração difícil, é um pedido pesado. Mas Davi, ele escancara o seu coração diante de Deus. Ele procura ser sincero. E está aí uma coisa que Deus aprecia muito, e que nós apreciamos também, e que nós gostamos também. Então, esse Davi, essa pessoa icônica na Bíblia, é alguém em quem nós podemos nos espelhar como homens. Não adorar, claro que não. Não ter como um tipo de ídolo, um tipo de personagem. Admirar, sim, porque o nosso Deus é o único Deus. O nosso Senhor Jesus é o único Senhor. Mas essa pergunta fica. Por que é que Davi era um homem segundo o coração de Deus? O que é que tanto agradava a Deus? Vamos ver algumas coisas hoje. Dentro dos versículos que nós lemos, dos Salmos 119, Davi demonstra o quanto ele se preocupa com os mandamentos de Deus. Por quê? Porque ele quer ser alguém legalista? Ora, os judeus do Novo Testamento, eles também falavam dos mandamentos e das leis de Deus. E Jesus os tinha como religiosos. Os chamou de raça de víboras, os chamou de sepulcro caiado. Eles também gostavam dos mandamentos, eles também gostavam da lei de Deus, e a citavam. Por que que Jesus os condenou? E Davi foi tido como alguém segundo o coração do próprio Deus, falando também da lei de Deus. Porque existe uma diferença muito grande entre nós falarmos, entre nós sabermos e entre nós fazermos. Davi tinha atenção ao que Deus fala. Isto aqui, lembrando, nós estamos na ceia do fortalecimento, ter atenção àquilo que Deus fala nos fortalece. Ter atenção, dar atenção. Como é que você se sente, meu irmão, minha irmã, quando você diz alguma coisa e ninguém te escuta? Eu não sei você, mas eu me sinto assim arrasado quando eu digo alguma coisa e que ninguém me escuta. Quando eu falo alguma coisa, por exemplo, na minha casa, eu digo aquilo como sendo algo tão importante, e aí eu percebo os meus filhos fazendo totalmente diferente daquilo que eu falei. Puxa, eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão desdenhado, eu me sinto tão desprestigiado, desvalorizado. Agora você imagine o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Sem Ele ninguém fica de pé. Aí Ele diz os seus princípios, os seus valores, a sua palavra, e as pessoas nem dão atenção ao que Ele disse, trocam o que Ele disse, mudam o que Ele falou, colocam os seus pensamentos, interpretam do jeito que acham que está certo, e dão atribuições ao que Deus disse, valores e sentido ao que Deus disse, que Deus nunca deu, falam coisas que Ele nunca quis falar. Como é que você pensa que o Senhor se sente? Você se lembra das Escrituras, quando Deus diz que se um profeta falar que ele falou alguma coisa
que ele não disse, esse profeta vai morrer. Vai morrer. Se atribuir a Deus alguma coisa, dizendo que é dele, que foi ele, e que não foi o Senhor, esse profeta está correndo um sério risco. Ele não pode fazer isso. Então, Davi tinha atenção àquilo que Deus fala. Veja o verso 13 ao 16. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Irmãos, isso aqui, se nós queremos ser uma pessoa que agrada a Deus, é muito importante. Davi pregava para ele. Davi pregava para ele. É importante. O que é que Deus gosta? O que é que Deus gosta? Eu estava ensinando, passando para os meus filhos, estou passando sobre os 10 mandamentos, para que eles conheçam os 10 mandamentos. Para quê, pastor? Para ser salvo? Não, pelo contrário, porque eles já são salvos, porque eles entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus. Então, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente não segue os mandamentos de Deus para ser salvo, a gente segue porque foi salvo, porque é salvo, porque quem é salvo se agrada em cumprir a lei de Deus, em agradar a Deus, em cumprir a palavra. Irmãos, eu já preguei para vocês em outro momento, dizendo que a lei, os preceitos, os mandamentos, os decretos, são uma coisa só. Tudo isso é a palavra de Deus. E tudo isso foi dado para nos ensinar a andar na presença do Senhor. Não foi dado para nos dar salvação. A salvação ela vem através de um só, o Senhor Jesus, o seu sangue derramado. Nenhum ato nosso pode nos salvar, nenhum ato nosso pode nos levar à redenção, nenhum ato nosso pode nos trazer ou nos dar ou nos levar a viver a vida eterna. Nenhum. Só o ato da cruz. Mas depois que eu participo do ato da cruz, crendo em Jesus, entregando a minha vida a Ele, eu preciso então viver debaixo da palavra de Deus, obedecê-la. Então, costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Ele está dizendo que obedecer os mandamentos de Deus é mais importante do que ser uma pessoa bem-sucedida. Davi está dizendo isso. E ele prova isso. Você se lembra quando o filho de Davi, ele quis tomar-lhe o trono, ele quis o trono para ele. O que é que Davi fez? Absalão, quando ele quis tomar o trono. O que é que Davi fez? Davi, ele deixou o trono. Ele saiu de cena. Ele não foi defender o trono, ele saiu de cena. Por quê? Se o meu filho quer o trono, fique com o trono. Eu não vou prejudicar o meu filho, eu não vou matar o meu filho, porque ele quer o trono. Ele saiu, porque ele sabia que mais importante do que estar sentado no trono é ter Deus entronizado na vida. Mais importante do que ser bem-sucedido é ter a presença de Deus na vida da gente. Olha o verso 15. Estudo as tuas leis, estudo, e examino os teus ensinamentos. Você só estuda alguma coisa que você quer aprender. Você só estuda alguma coisa que você quer saber direito. Olha o verso 16. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Então Davi estava demonstrando aqui que é alguém que dá atenção ao que Deus fala. Atenção ao que Deus diz. Meu irmão, minha irmã, pense comigo. Se o mundo desse atenção ao que Deus fala, ao que Deus diz, como seria a vida das pessoas? Como seria? Nós temos como saber isso. No milênio, quando Jesus estiver reinando os 1000 anos de paz, todos que viverem ali vão dar atenção ao que Deus fala, vão dar atenção ao que Deus diz, porque esse tipo de gente que vai herdar a eternidade com Deus são as pessoas que dão atenção àquilo que Deus fala, são as pessoas que estão dispostas a sufocar a sua vontade, a sufocar os seus desejos, a sufocar o ímpeto do seu coração para obedecer a Deus. São essas pessoas que vão passar a eternidade com Deus. Elas têm que amar a palavra de Deus. Davi tinha esse coração, a atenção àquilo que Deus fala. Mas vejam os versículos 24
30 e 32. Eu vou ler de novo. Gosto de pensar nos teus ensinamentos. Eles são os meus conselheiros. Irmãos, quantas pessoas hoje em dia recebem conselhos de diversas fontes? Quantas pessoas estão consultando os astros, as estrelas? Quantas pessoas estão consultando, talvez, os escritos de alguém, de algum religioso, de alguma coisa no passado, de algum pseudo-profeta ou adivinhador, para falar a respeito daquilo que elas acreditam, ou para tomar um conselho e praticar e colocar isso como algo importante na sua vida? Mas Davi, ele está mostrando aqui que ele se importava em praticar os mandamentos de Deus. Isso é muito importante. Gosto de pensar nos seus ensinamentos. Eles são os meus conselheiros. No versículo número 30, olha aí, eu escolhi o caminho da fidelidade. Eu escolhi. Irmãos, o caminho da fidelidade é uma escolha. Como Jesus é uma escolha. Jesus, ele não entra goela abaixo de ninguém. A palavra de Deus não entra goela abaixo de ninguém. A gente precisa fazer uma escolha. E nós precisamos entender que a nossa vida, ela é e ela será resultado das nossas escolhas. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Escute, não basta conhecer as ordens de Deus. É preciso dar atenção às ordens de Deus. Estar atento, estar atento. Sabe o que significa esse estar atento aqui? Significa estar vigiando. Essa expressão era uma expressão usada pelo povo hebreu quando as pessoas estavam naquelas torres de vigia. Elas estavam ali observando o tempo inteiro, não podia falhar. Se o inimigo chegasse, eles tinham que tocar a trombeta, eles tinham que anunciar, o inimigo está chegando. Esse tipo de expressão é usado, e de atitude, ele é mencionado, inclusive pelo profeta Ezequias, o profeta Ezequiel, ele vai citar a respeito disso, que é importante que se alguém estiver na torre de vigia e anunciar que o inimigo está vindo, e as pessoas então, elas não derem atenção à chegada do inimigo e morrerem, Deus não vai cobrar daquele que está na torre de vigia a morte daquelas pessoas, porque ele avisou. Mas, se o inimigo vier, e ele desapercebido, ele não prestar atenção, ele não avisar, e as pessoas forem mortas pelo inimigo, Deus vai cobrar daquele atalaia, daquele vigia, que não prestou atenção à morte daquelas pessoas, porque ele não avisou, o inimigo veio e as matou. Esse sentido ele está aqui, ele está embutido aqui nesse texto. Tenho dado atenção às tuas ordens, porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é poderosa. Olha o verso 32. Eu me apresso em obedecer aos teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. Veja bem o que diz o texto. Eu me apresso em obedecer. Eu tenho pressa em obedecer. Tem gente que procrastina, tem gente que deixa para depois. Tem gente que escuta a palavra de Deus hoje, e ele fala assim, eu escutei, mas depois é que eu vou obedecer. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que Jesus é o Senhor. Eu sei que Jesus é o Salvador, mas eu quero viver a minha vida antes. Eu quero primeiro aproveitar, eu quero desfrutar. Depois, quando eu já estiver ancião, velhinho, tem gente que diz assim, aí eu vou entregar a minha vida para Jesus. Aí eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, mas eu sei que Ele é o Senhor. Ou seja, a pessoa posterga, ao invés de entregar a vida para o Senhor, ela posterga, ela deixa para depois, ela sabe a verdade, mas ela deixa para depois. Tem gente que sabe, que precisa ler as Escrituras e estudá-las todo dia. Ele sabe, ele às vezes escreve lá a sua carta para Deus, e ele coloca, vou ler a Bíblia todo dia, mas não lê, não pratica, não faz isso. Tem gente que sabe que precisa orar, precisa jejuar, mas ele posterga. Postergar é deixar para depois. Procrastinar é deixar para depois.
é saber o que eu tenho que fazer agora, mas eu adiar o que eu tenho que fazer. Meu irmão, minha irmã, não adie, não deixe para depois o que você tem que fazer agora, e que você sabe que tem que fazer agora, é bom para você fazer agora. Aprenda isso é um princípio poderoso da palavra de Deus. Então Davi, ele praticava os mandamentos de Deus. Diga comigo aí em casa, tenha atenção ao que Deus fala. Isso, dê atenção ao que Deus fala. Segundo, diga comigo, pratique os mandamentos de Deus. Isso. Terceiro, veja bem, vamos ver os versículos 56, 96 e 97. Diz assim, 56. O meu dever nessa vida é este: obedecer aos teus mandamentos. Não foi Deus quem disse isso para Davi, não. Mas Davi entendeu isso. O meu dever é o que eu devo fazer nessa vida, é obedecer aos teus mandamentos. Ora, irmãos, nós vamos andar onde, se não for através dos mandamentos de Deus? Que tipo de instrução nós vamos receber na vida que pode nos dar uma maneira de viver melhor do que esta palavra que eu vos prego, a palavra de Deus? Não existe outra. É esta palavra que faz toda a diferença na vida da gente. Então, terceiro, fazer da palavra de Deus uma aplicação diária. Fazer da palavra de Deus uma aplicação diária. Deus e sua palavra são um só. Aplicar a palavra é colocar Deus no cotidiano, é colocar Deus no dia a dia. Você vai ver como isso faz bem. Meu irmão, minha irmã, quando você ora, quando você fala com Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quando você repete a palavra de Deus em voz alta, algo está acontecendo, algo de espiritual está acontecendo, algo transformador está acontecendo na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela não é uma palavra qualquer, ela não é um escrito, não é mais um livro, não, é a palavra de Deus. Veja o que diz para nós o verso 96, tenho visto que todas as coisas têm o seu limite. Irmãos, tudo tem o seu limite, tudo. Deus colocou limite em tudo que está aqui nessa terra, tudo tem limite. Olha, os anjos, eles são seres celestiais, mas eles têm limite do que eles podem fazer, até onde eles podem ir, eles têm limite. Todos os seres criados por Deus têm limites, todos eles têm livre-arbítrio, no caso do homem, mas tem limite também. Verso 96, tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. Ou seja, a palavra de Deus, ela se aplica a todas as circunstâncias da nossa vida. Não existe nada, nenhum assunto que esta palavra não trate, porque esta palavra e Deus são um só. Irmãos, isto é um milagre. Isto é um milagre. O que é que você encontra aqui nessa terra que pode ser colocado em prática, que pode ser orientativo, que pode determinar a respeito de tudo? Nada. Só a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador. Tudo existe por causa dele, tudo existe para ele, tudo existe por ele. E tudo que existe por causa dele, para ele e por ele, é sustentado também por ele. É ele que sustenta todas as coisas. Então, fazer da palavra de Deus uma aplicação. Veja o verso 97. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Por quê? Porque Davi queria obedecer. Davi queria ter um coração reto. A gente sabe que o momento da vida de Davi, ele não fez do jeito que deveria. Não só um foi marcante. E teve outros momentos que ele não fez da maneira que deveria. Na sua própria casa, ele teve deslizes seríssimos dentro da sua própria casa. Todos eles resultantes do seu ato pecaminoso, quando ele errou o alvo, tomando uma mulher que era de outro homem,
tomando essa mulher para si e provocando a morte daquele homem. Foi praticamente um assassinato. Não foi a sangue frio, não foi ele que praticou, mas ele colocou o soldado, Urias, na frente de batalha para que ele morresse. E no Salmo 51, Davi, ele desmancha o seu coração diante de Deus, ele coloca o seu coração diante de Deus, mas ele recebe também do Senhor uma tratativa por aquele ato. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas ele teve 5 consequências diretas por causa daquele ato na sua vida e que perseguiram ele durante toda a sua caminhada. 5 consequências. Davi era um homem que de fato amava a Deus, mas Deus o impediu de que ele construísse um templo para ele mesmo, para Deus. Deus disse: você não vai construir o templo. Olha, é uma coisa que ele queria fazer. Um homem de adoração, um homem de louvor a Deus, um homem de um coração dado ao Senhor, um salmista, um homem sensível. Ele queria muito ter construído o templo. Uma das consequências é essa. Deus disse: você não vai construir o templo. Você não vai construir o templo. A primeira consequência direta foi a morte do seu filho. Aquela mulher Betseba ficou grávida e Deus disse: esse menino vai morrer. Ele jejuou, ele pediu que Deus mudasse a história e tal, mas o menino morreu. Então, a gente percebe isso. Ele dizendo agora: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Davi chega a dizer em um salmo que o fato de Deus tê-lo castigado foi bom para ele, porque ele aprendeu a obedecer a Deus, ele aprendeu a buscar o Senhor, ele viu que aquilo que se passou com ele era necessário, e que aquilo o levou a se aproximar mais de Deus. Como é bom a gente aprender isso, irmãos. Quantas pessoas ficam revoltadas por causa de situações difíceis da vida. Faça da palavra de Deus uma aplicação. Ceia do fortalecimento. Então vamos lá? Atenção ao que Deus fala. Praticar os mandamentos de Deus. Entre saber e fazer tem um verdadeiro abismo, né? Então, praticar os mandamentos de Deus e fazer da palavra de Deus uma aplicação diária. Se a gente procurar fazer isso, irmãos, a gente vai viver muito melhor. Concluindo, nós somos salvos pela graça. Sim, pela graça. Não é por aquilo que nós fazemos, por meio da fé, porque nós cremos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a gente precisa saber disso. Mas uma vez que eu fui salvo, eu preciso obedecer a Deus. E para obedecer a Deus, eu preciso conhecê-lo. E para conhecer a Deus, eu preciso conhecer a sua palavra. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então isso é muito importante. Olha, nós somos salvos pela graça, mas nós seremos julgados por aquilo que nós conhecemos e praticamos. Exatamente essa medida, hein? Como isso é sério. É por isso que vai ter gente que vai ser salva nos 48, 49 do segundo tempo. Porque aquela pessoa, antes de morrer, ou antes de Jesus arrebatar a igreja, ela vai receber Jesus como Salvador. Então ela não vai ter tido tempo de conhecer muita coisa da palavra de Deus. Portanto, não vai poder ser julgada por aquilo que conheceu e não praticou. Portanto, não terá também tido o privilégio de ter o seu corpo como habitação do Espírito Santo, de sentir a presença de Deus, de ver como Deus é bom e de obedecê-lo. Então, essa pessoa nos 48 do segundo tempo, 49, ela vai ser salva. Ela vai ser salva. Mas, preste atenção, nós que conhecemos a Deus já há mais tempo, nós somos mais privilegiados do que essa pessoa, porque nós não somos mais escravos do diabo, ele não pode mais oprimir a nossa mente, nós temos o poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, a graça de Deus operando na nossa vida, nós exercemos a fé, temos esperança, amor, conhecemos a palavra. Então veja bem, nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pela prática daquilo que nós conhecemos. Se você observar o sermão profético de Jesus em Mateus capítulo 24, Jesus ele vai dizer isso, quando ele esteve preso, quando ele esteve nu, quando ele esteve doente, e ele vai dizer assim: e você não me visitou, você não me acolheu, você não fez nada por mim. E as pessoas vão perguntar assim: mas quando é que nós estivemos doente, preso, nu, problemático e deixamos de fazer? Quando vocês viram todos esses pequeninos e não fizeram nada. Está vendo?
Ele está dizendo que essas pessoas estão sendo julgadas pela prática daquilo que elas conheceram, mas não fizeram, deixaram de fazer. Pelo contrário, ele também vai dizer que aqueles que fizeram qualquer coisa aos pequeninos, que se encontraram nessa situação, fizeram também a ele. E aí vai haver essa separação daqueles que estarão à sua direita e que irão herdar com ele as benécias do reino eterno, e daqueles que estarão à sua esquerda e que vão herdar a morte eterna, que vão herdar o lago de fogo. Olha para você ver, julgados pela prática daquilo que conhece. Conhece, mas não pratica. Então, guarde isso bem no seu coração. Você foi salvo. Jesus te salvou. Você entregou sua vida para Ele? Se não entregou, faça isso agora. Porque não tem outro jeito de você ser salvo. Não tem outra forma. Confesse a Jesus como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador. E seja salvo agora. Fez isso? Glória a Deus. Está salvo? Simples assim. Não é um ato humano. Creia, entregue, converta o teu coração, se volte para Deus. Simples assim. Assim se processa a salvação para a eternidade. Agora, depois que foi salvo, você vai conhecer o Senhor, você vai provar o Senhor, e você vai ser julgado por aquilo que você conhece e pratica, ou conhece e não pratica. Guarde isso no seu coração. Uma das coisas que fez Davi ser diferenciado foi esse amor declarado. O Salmo 119, você pode ler o Salmo inteiro, pelos mandamentos de Deus. Ele é repetitivo, mas o Salmo 119 é uma alusão de alguém que quer obedecer os mandamentos de Deus, alguém que quer praticar os mandamentos de Deus, porque quer lhe agradar. Amém. Vamos nesse momento à ceia do fortalecimento. Eu tenho comigo aqui o pão, que simboliza o Senhor, a palavra de Deus. E tenho aqui comigo a água, que simboliza o Espírito Santo de Deus. Segura na sua mão aí, na sua casa, e vamos consagrar. Pai Celestial, eu consagro esse pão, consagro essa água, que é símbolo do Senhor, da palavra, do Espírito Santo da palavra, que nos fortalece. Porque, meu Deus, nós não nos fortalecemos em objetos, em coisas, mas o que nos sustenta é a palavra do Senhor, é o pão vivo que desceu do céu, é o maná do Senhor. E assim como o Senhor sustentou o profeta Elias, nos sustente também agora, Senhor, para esta caminhada de 40 dias, ou seja, um tempo completo. Nos sustente no Senhor, para que nós possamos fazer aqui nessa terra aquilo que lhe agrada, aquilo, meu Deus, que honra o teu santo nome. Nesse momento, meu Deus, nós consagramos esse pão e essa água e vamos comer para a glória do nome do Senhor. Nesse momento, meu querido irmão, coma esse pão, beba desta água como ceia do fortalecimento. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Tem uma canção antiga que diz assim: ao orar ao Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer e viver esta vida que Deus tem para nós. Vamos cantar em nome de Jesus? Ao orar ao Senhor, vem encher-nos com seu amor, para um mundo agitado esquecer. Cada dia a sua vida viver. Mais uma vez, ao orar ao Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo
muito agitado, esquecer cada dia sua vida viver, cada dia sua vida viver. Nossas vidas, Senhor, nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério na alma nos dá. E agora com esses irmãos nos unimos a Deus em oração. Nossas vidas, cante, nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério, Senhor, refrigério na alma nos dá. E agora, juntos, e agora com estes irmãos nos unimos a Deus em oração. Oh, como Deus é bom. Senhor, fortalece essas vidas de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer aí comigo, amém, Jesus? De novo, amém, Jesus? Que Deus te abençoe. Olha, eu quero agradecer muito a você que tem sido fiel, que tem cooperado com a obra de Deus. A sua fidelidade a Deus coopera com o andamento aqui desta obra. Quero agradecer a vocês que no projeto Plantar Casa de Deus já trouxeram a sua oferta especial. Eu quero te agradecer muito. Você que ainda não conseguiu fazer isso esse mês, pode ser devido a qualquer tipo de circunstância, eu quero dizer a você que você deve cumprir esse seu compromisso com o Senhor, em nome de Jesus. E você pode ainda essa semana, das 9 às 17, estar aqui na igreja, consagrando ao Senhor, em nome de Jesus, esta oferta especial. Meus queridos, durante a semana, nós vamos nos comunicando com vocês e falando de tudo que é tão importante, através dos nossos grupos de WhatsApp, tudo que é tão importante, você saber, para que nós possamos viver juntos a nossa fé, a nossa confiança, em nome de Jesus. Orem uns pelos outros, tenham amor uns pelos outros, cuidem da sua casa, cuidem da sua família, cuidem uns dos outros, orem pelos seus vizinhos, orem pelos seus líderes, orem por mim, pelos pastores da igreja, por todos eles, que nós temos orado por vocês. Orem pelo pastor Mário de Oliveira, pelo pastor Antônio Genaro, pelo pastor Stefano, pelo pastor Leandro, pelo pastor Altair, pelo pastor Itamar, pelos nossos líderes. Orem por nós, nós oramos por vocês. Estamos unidos, separados por uma força de pandemia, mas unidos numa mesma fé, em nome do Senhor Jesus. Continue crendo e mantenha o seu coração firmes no Senhor e na sua palavra. Amém? Nesse momento nós vamos para a bênção final. Levante a sua mão direita. Pai Celestial, nós nos despedimos desse momento e pedimos, fica conosco, amado Senhor Jesus. Permanece conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos os filhos de Deus, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. É tempo de andarmos na mesma direção. É tempo de ser um com meu irmão. É tempo de vencermos as batalhas com o poder da nossa fé, de fé em fé, de glória em glória. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando histórias. Jejum da vitória.
jejum da vitória.